Hoje falaremos de livros que eu deveria ter lido um pouco mais velho. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere inscrever aqui no canal. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre 10 livros, se eu não me engano foram 10 livros, que eu deveria ter lido mais novo. E hoje eu quero falar sobre livros que eu deveria ter esperado mais para ler, que eu devia ter lido um pouco mais velho. Porque a partir do momento que a gente tem mais experiência de vida, a gente consegue ter passado por mais coisas, né? E a gente começa a ter mais referência, a gente consegue ter mais sabedoria, e eu acredito que a gente poderia ter aproveitado mais o livro se tivesse lido agora do que quando eu li mais novo. Então o primeiro livro é Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo é o que? Uma utopia. Então é um universo em que não existe tristeza, que as pessoas não têm sentimentos conflitantes, porque toda vez que a pessoa começa a se sentir ruim, ela tem uma substância chamada soma que ela ingere e aí dá aquela euforia de felicidade, ela corta qualquer sensação negativa. Então as pessoas são sempre felizes, as pessoas estão sempre alegres e de bem com a vida. E eu li esse livro acabando a escola, se eu não me engano, um pouco depois, e eu lembro que o Aldous Huxley também, a escrita dele também é uma escrita um pouco mais densa, e eu lembro que eu fui achando meio chato, assim, eu não estava entendendo direito, eu achava, pô, mas não é uma coisa boa isso? E depois, quando eu vou crescendo, a gente vai entendendo que fakear os nossos sentimentos não é uma coisa positiva. Toda vez que a gente se sente mal, a gente tem que enfrentar essa sensação de ruim, porque a partir do momento que a gente entende o que faz a gente mal, a gente consegue evoluir como pessoa. E eu acho que isso é uma crítica muito boa, né? Então as pessoas estão o tempo inteiro, ninguém consegue ficar 5 minutos parado sem contato nenhum com telefone, com eletrônicos, só internamente pensando. Todo momento que você vê alguém fica 1 segundo sem fazer nada, faz o quê? Pega o celular. Então as pessoas têm um medo de lidar com seus próprios demônios, talvez seja muito radical falando sobre demônios e sobre medos, né? Mas as pessoas não gostam tanto de ficar com elas mesmas hoje em dia. Todo momento, todo segundo que a pessoa para, vou ver o celular, vou ver o que estão falando. E às vezes a gente precisa ter esse tempo de parar, de pensar como é que eu estou me sentindo, o que eu acho em relação a isso, o que eu penso em relação àquela outra coisa. E só assim que a gente consegue evoluir e ter e sair de uma onda que a sociedade prende a gente para começar a pensar individualmente como você deve pensar como uma pessoa só, né? Você deixa de ser o todo para ser você individualmente. Se o seu pensamento está de acordo com o que esse grande grupo de pessoas está falando, então faz sentido você estar junto, mas você tem que estar ciente que você é um indivíduo, que você pode sair dali. E eu acredito que o Admirável Mundo Novo aborda muito esse tema, que as pessoas não conseguem lidar ali com qualquer sensação ruim, e ela tenta mascarar, era essa palavra que eu queria, mascarar a todo momento essa sensação. Outro livro que eu deveria ter lido um pouco mais velho é O Velho e o Mar, escrito por Ernest Hemingway. O Velho e o Mar conta a história de um pescador velho, que é o velho, que vai para o mar. Não era nem um pouco intuitivo esse título, né? Mas é um velho que ele está lá quase 3 meses sem conseguir, é um velho pescador, ele está lá quase 3 meses sem pescar nada, sem conseguir pescar, e aí um dia ele sai para pescar e ele consegue pegar o maior peixe que já viu na face da terra. E aí, a partir do momento que ele tem que voltar, só que esse peixe é tão grande que arrasta o velho para bem longe da costa. Então o trajeto para ele voltar para a costa é muito grande. Então é um livro que é muito introspectivo, né? O velho sozinho ali, então ele fica pensando muita coisa, é meio cansativo por esse momento. Mas eu acredito que é uma metáfora que o Ernest Hemingway criou para uma vida artística. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, um artista, quando ele não cria nada, ele é muito criticado. A partir do momento que ele cria alguma coisa grandiosa, sempre aparecem pessoas para destruir aquela obra dele.
Então é um paralelo do velho mar, por quê? Porque o velho mar, o velho tá lá muito tempo sem pescar nada, quando ele consegue pescar um puta peixão, um puta louco, e ele tem que, para pegar esse peixão, ele teve que se afastar da zona de conforto dele, e na hora que ele tem que voltar para a costa, ele é atacado a todo momento ali por tubarões, no caso do livro. Então, eu acho que é uma crítica muito forte, né? Uma metáfora, uma analogia à vida artística, que foi uma das carreiras também que eu tentei, que eu tento até hoje, né? Que eu escrevo, já fazia fotografia, sempre tento tocar instrumento. Então, eu acredito que se eu tivesse lido sabendo e ciente desse paralelo que ele está fazendo, faria muito mais sentido para mim. O terceiro livro que eu deveria ter lido um pouco mais velho é uma série de livros de detetive chamado Os Casos de Lieberman, se eu não me engano, escrito por Frank Tallis. Teve uma época que eu estava lendo bastante suspense, né, detetive e tal, e aí eu cruzei com esse livro do Frank Tallis, que se eu não me engano, o primeiro é o Sangue em Viena, que conta a história de Lieberman. Lieberman é um estudante de psicologia e o professor dele é o Freud. Então, ele se vê em mistérios, né, de assassinatos e de crimes, e ele tem o professor dele, que é o Freud, e ele sempre tenta desvendar as coisas por meio da psicologia analítica. E era muito da hora, porque ele sempre vai consultar o professor dele, né? O Freud lá chega e fala: ô, professor, o que você acha disso aqui? Daí o professor: ah, isso aí quer dizer que você, que o assassino estava passando por isso na vida, sei lá o que, tal. E aí ele vai descobrindo as coisas e desenvolvendo a partir do momento que ele entende a psicologia do assassino. Então esse é Sangue em Viena. Não vou lembrar os outros, mas vai estar na descrição se você quiser saber dos livros. Então eu deveria ter lido um pouco depois, por quê? Porque justamente por entender mais de psicologia das pessoas, por ter mais interesse mesmo em relação a isso. Quando eu li, eu tinha uns 22, 23, faz uns 7 anos já. E por mais que eu estava gostando, não ficou marcado tanto na minha cabeça. Eu pulava algumas coisas que eu achava que a escrita era muito sofisticada para mim na hora. Eu devia ter lido agora um pouco mais tarde, porque eu acho que eu teria aproveitado muito mais. Então, as séries dos Casos de Lieberman, escrito por Frank Tallis, também é ali uma série de livros que eu deveria ter lido um pouco mais velho. O quarto livro que eu deveria ter lido um pouco mais tarde é A Metamorfose, de Franz Kafka. Metamorfose, eu acho que eu li muito cedo, tipo, antes dos 17 anos, se eu não me engano, porque é um livro curtinho, né? A Metamorfose é um livro bem curtinho. Eu falei, vou começar a ler esse livro aqui, que é curtinho, eu não gosto muito de ler mesmo, vamos ver o que acontece. E eu lembro que tem uma expressão, né? O protagonista, ele tá isolado ali socialmente e ele acaba virando ali uma barata. E eu não sei porquê, mas eu sempre lembro que esse protagonista é um caixeiro viajante. Eu falava, mas que raios é caixeiro viajante? Caixeiro viajante. Caixeiro viajante acho que é vendedor, né? Que naquela época vendia de porta em porta e tal. É um cara que odiava o trabalho dele e ele estava sendo negligenciado pela sociedade, negligenciado pelas pessoas próximas, que acabou virando uma barata. Então ele estava entrando numa situação tão irrelevante de mundo que se tornou um ser irrelevante ali também, até asqueroso para a sociedade. Eu acredito que a Metamorfose é uma crítica também, é um paralelo muito grande, falando que a gente tenta lidar com as situações do jeito que a sociedade impõe a gente, o que acaba a gente sendo irrelevante. A gente tem que... O que eu aprendi muito com isso é que a gente tem que ir atrás das coisas que satisfaz a gente, das coisas que a gente gosta e que quer se desenvolver em cima disso. Tudo que a gente faz só para se encaixar na sociedade, para numa turma de amigos ou qualquer coisa, acaba sendo prejudicial para a gente, porque a gente acaba perdendo a nossa identidade e aí a gente, sendo a gente genérico ou uma barata, dá na mesma. Então é uma reflexão para a gente se melhorar e buscar coisas que façam a gente feliz efetivamente. Então, A Metamorfose, de Franz Kafka, também é um dos livros que eu deveria ter lido um pouco mais tarde. Outro livro que eu deveria ter lido um pouco mais tarde é, na verdade, a série inteira das Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin.
Eu li antes de sair da primeira temporada do Game of Thrones, vai começar, deixa eu ler. Aí eu comecei a ler todos os livros ali. E eu deveria ter lido mais tarde, porque provavelmente os últimos livros, se forem sair, só vai sair mais tarde mesmo, então eu deveria ter lido mais tarde para estar com a história fresca na cabeça. Agora eu vou ter que reler, talvez. Mas não é nem por isso que eu deveria ter lido mais tarde. Eu penso que eu deveria ter lido um pouco mais velho, porque o George Martin, ele é ótimo em criar ele é ótimo em entender e projetar nos livros dele a complexidade humana e quanto difícil é a interação interpessoal ali entre as pessoas da mesma família, pessoas com objetivos diferentes. E eu lembro que eu li as crônicas, o Game of Thrones, todos os outros livros de uma forma muito corrida, um atrás do outro, pá. E algumas coisas passavam batidas, algumas coisas, os prólogos principalmente, os prólogos e os epílogos, normalmente é fora do contexto dos personagens principais. Eu achava meio chato isso, eu não entendia por que estava acontecendo isso, eu não estava querendo saber sobre a ambientação, eu queria saber, vamos Tyrion, quero saber o que está acontecendo com o Tyrion, vamos. Que personagem chato, vou pular esse. Então, eu não via a história dessa forma como eu tenho a cabeça hoje. Eu acho que eu aproveitaria muito mais se eu lesse hoje do que tivesse lido mais cedo. Por exemplo, um exemplo muito clássico meu que eu digo é quando eu li o Tormenta das Espadas, se eu não me engano, não lembro qual que é, o terceiro livro que tem o Casamento Vermelho. Eu li o Casamento Vermelho e eu não fiquei impactado em nada. Eu não tinha notado o quanto foda foi aquela cena pra história, né? O quanto que foi o Casamento Vermelho, o quanto o Casamento Vermelho impactou a história dali pra frente. Eu fui seguindo, vamos. E acabava não prestando atenção justamente por isso. Falar, não, mas isso aqui tá chato, eu não tô entendendo isso aqui, não gosto desse personagem. E hoje em dia eu gosto de todos os personagens, eu acho que cada um deles tem os seus medos, tem suas aflições e tem os seus desejos e vontades. Então faz cada personagem ser muito mais rico. E se eu lesse hoje, eu ia gostar muito mais, provavelmente. E o último livro que eu quero trazer aqui para vocês, que eu deveria ter lido um pouco mais velho, é O Espião que Sabia Demais, escrito por John le Carré. John le Carré é um escritor muito famoso mundialmente por livros de espionagens. O Espião que Sabia Demais, se eu não me engano, em inglês é Tinker, Tailor, Soldier, Spy. É um nome, são 3 tópicos, classificações de pessoas. E ele tem uma leitura, uma cadência mais lenta, ele tem uma escrita mais sofisticada. E eu lembro que eu gostava da história em si, mas eu não gostava muito de ler. Para mim, ler a história era um martírio, mas eu gostava da história, então eu me forçava a ler. O que eu acabava fazendo, eu gostava da história, mas ser muito cansativo para mim. Hoje em dia, estou mais calejado na leitura, eu estou mais pronto para o que vem, entendendo de onde que vem a escrita de cada autor. Por exemplo, eu li Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos foi escrito muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás, mais de 100 e poucos anos atrás. Se eu não me engano, é final de 1800 e tal. E você vai preparado para aquela linguagem. Agora eu deveria vir... Agora, se eu lesse o John le Carré e O Espião que Sabia Demais, eu viria com maior preparo também. E esses foram alguns livros que eu deveria ter esperado um pouco mais para ler. Você vai falar, Felipe, é só reler. E sim, é só reler mesmo. E é capaz de eu fazer isso. Mas tem tanto livro que eu quero ler, tem tanta história que eu quero pôr na minha cabeça, que eu acho que se eu for reler algum, eu vou estar perdendo o tempo que eu poderia estar absorvendo uma nova história ali. Lógico que tem formas diferentes de releitura, né? Por exemplo, eu li recentemente O Buraco da Agulha para dissecar como é que funciona uma ficção de investigação, de espionagem. Então tem formas de reler, eu também posso reler intercalando com outros livros, né? Mas esses foram alguns livros que eu acho que eu deveria ter esperado um pouco mais para ler. Quais livros que você acha que deveria ter esperado mais para ler? Ou tô falando merda, você pode ler sempre que quiser, porque sempre vai dar para reler depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.